Desabafo e dica de uma sobrevivente. Algumas coisas que eu queria dizer para quem descobriu o narcisismo há pouco tempo. Nunca diga pro narcisista que ele é narcisista. Eu estava lendo uns posts, e uma coisa que me deixou bem triste é ver vocês, sem entender o porquê, elas não tratam vocês como filhas, e achando que se conversarem, elas vão mudar. Narcisismo é o último grau de egoísmo que uma pessoa pode ter antes de evoluir à psicopatia. O negócio é bem sério. É loucura. Só não se chama loucura porque não se usa mais esse termo. Eu acho que a gente até deveria para evitar essas confusões. Vocês não vão conseguir racionalizar e fazer uma pessoa louca entender o que ela está fazendo de errado. Não é igual ter, por exemplo, toque ou ansiedade generalizada, e a pessoa aceitar que precisa se tratar e começar uma terapia. Para vocês terem noção, nem existe terapia para narcisismo, né, gente? Porque não existe cura. Justamente porque o centro todo da doença está no fato de que a pessoa não consegue refletir sobre si mesma. Se você não consegue analisar seus erros, como vai mudar? Ela não desenvolveu direito o ego na infância. Algo se quebrou por dentro na idade em que era para isso estar se desenvolvendo saudável. Teve algum trauma. Você pediria para alguém que teve um trauma físico fazer algo que ela não pode, não consegue? Uma criança que teve poliomielite, e você já chegar e falar vai, anda, faz um esforço. Até onde eu li, esse trauma ocorreu até os 7 anos, que é quando a criança aprende a fazer a ponte entre as necessidades dela e a dos outros. Foi algo tão ruim que a mente trocou o eu verdadeiro dela por uma máscara, como mecanismo de sobrevivência. Não é à toa que a gente lida com tanta atitude infantil delas. Querer chamar atenção a todo custo, fazer birra se não é atendida, as necessidades dela vêm sempre primeiro. Mas tudo isso trazido para o mundo adulto com muita maldade, porque ela já vivenciou o mundo, coisa que uma criança ainda não. Porque minha mãe ou pai narcisista não me dão apoio, não se importam comigo, não me ama. Como uma criança vai poder ser sua mãe ou pai? Ela não desenvolveu direito uma parte importante que é o ego. Ela não tem a capacidade de se conectar de verdade com ninguém afetivamente, lembra? A ponte se estragou lá na infância. Ela trocou o eu verdadeiro destruído por uma máscara de perfeição, e entrou em modo sobrevivência, sempre se defendendo de quem ousar atacar essa máscara. Foi o único jeito que ela achou de sobreviver ao trauma. Dá pena quando a gente pensa: o que será que aconteceu com ela quando criança? Mas não se engane que você vai conseguir ajudar. Ela não quer ajuda, ela tá agarrada na máscara dela, e para ela tá tudo bem, desde que ela tenha sempre a máscara. Isso significa: desde que todo mundo ao meu redor sempre valide que eu sou perfeita. Porque se você cresce normal, você mesmo valida suas atitudes. Mas quando ela trocou o eu verdadeiro, ela precisa que esse falso eu seja validado externamente. Então todo mundo que confirma para ela que o falso eu que ela criou é ótimo, e não tem nada de errado com ela, produz validação, e é bem-vindo. Se você critica qualquer coisa que seja nela, você é uma ameaça porque está tentando destruir a máscara. E é por isso que não existe terapia. O narcisista se recusa a deixar alguém ver ele sem a máscara. A personalidade inteira dele é construída nesse falso eu. Se você tirar isso dele, ele desmorona. Então nunca que um psicólogo vai conseguir se embrenhar na mente deles para ajudar. Eles não deixam. Usam todos os mecanismos de defesa. A culpa é dela. Ela que é uma filha ruim. Eu não fiz nada. Todos me odeiam. Porque ela ou ele é a vítima do mundo inteiro. Porque as pessoas que tentarem fazer ela assumir responsabilidade por qualquer coisa ruim que ela fez, está tirando a máscara de perfeição. Você está tirando o único mecanismo de defesa dela. Você acha que ela não vai se ver como vítima? Ah, então ele deveria parar de fazer coisas ruins, não? Ela sabe que é errado. Mas narcisismo é se importar apenas consigo mesmo. Criança tem responsabilidade com os outros por acaso? Ela quer se divertir e pronto. Por exemplo, eu e as crianças da vizinha pintamos a parede da mãe delas todinha de batom vermelho. Você acha que passou pela cabeça da gente se colocar no lugar dos outros? Claro que não. Naquele momento apenas nossa necessidade de se divertir passou. Uma criança empurra a outra do balanço para ela poder brincar, sem nem se importar se vai machucar. Porque ela não se coloca no lugar do outro ainda, só ela importa. E só a necessidade dela. Eu quero brincar e quero agora. Sai. Eventualmente um adulto vai lá ensinar que não pode, e uma criança saudável vai aprendendo a se colocar no lugar do outro. No narcisista ainda pequeno, que passou por algum trauma, aquilo deve entrar por um ouvido e sair pelo outro.
Ele não consegue construir a ponte entre se importar com a necessidade dele e levar em consideração a dos outros. Ele vai seguir assim para a vida toda. Por isso que quando a gente explica que o que elas fazem está magoando a gente, quando a gente conversa, pede e chora, é basicamente falar com a criança que não se importa. Ela ainda está lá dentro com o ego quebrado. E agora está com raiva porque ela criou uma máscara para disfarçar que ela não fez nada, mas você vive querendo tirar, querendo que ela se responsabilize. Quando a Super Nani colocava a criança no cantinho, ela ficava e aceitava a responsabilidade do que fez, depois de muito custo. Mas antes esperneava, gritava, chorava e saía. Ela quer fazer merda e sair ilesa. O ego da sua mãe continua nessa mesma idade mental. A merda é que nós bodes expiatórios quase sempre queremos tirar a máscara delas, né? Porque estamos do pior lado da moeda, é natural. Tentamos fazer aquela pessoa arcar com as consequências do que tá fazendo. Por isso nós somos o alvo sempre. Ela não consegue arcar com as consequências porque a premissa principal é que ela é perfeita. O bode tenta estragar a máscara dela todo dia. Ah, mas eu não faço nada. Só quero viver minha vida, sair para me divertir sem ela me humilhar. Amor se arrumou e ficou mais bonita que ela? Vai tomar um sacode. No mundo normal da gente isso, e só uma cesta qualquer. No mundo do narcisista, por efeito contraste, você está tirando a perfeição dela e pegando para você. Tá tirando o holofote. Quantas vezes uma criança chega na sala e quer brincar de showzinho para a família assistir e ai de quem interromper, ai de quem tirar o holofote dela? É berreiro na certa, né? A mãe narcisista não vai fazer berreiro. Aí, ela seria considerada uma retardada. Lembra que só o ego não desenvolveu, mas as outras capacidades cognitivas, sim. Ela usa a maldade e inteligência de qualquer adulto para se vingar do que você fez o ego dela passar. Entendeu porque ela é a vítima quando você põe uma roupa bonita e sai arrumada? Não é simplesmente inveja. Também é que você tira a máscara de perfeição até para ela mesma e ela sente ódio. Umas são mais inteligentes, vão criar armadilhas. Armar para você não sair, estragar tudo e dizer que não fizeram nada. Geralmente as chamadas mães narcisistas ocultas. Outras vão olhar para tua cara e partir para te bater. Essas são as mais burras que são as evidentes e depõem contra si mesmas. Chamada mãe narcisista explícita. Se eu não me engano, a gente está lidando com uma pessoa muito doente e que não tem cura. E que a gente não pode nem mencionar que é doente porque piora a situação. Vocês entendem a gravidade do porque minha mãe e pai não me ama, porque minha mãe e pai não gosta de mim? Vocês só vão sair desse questionamento quando pegarem livros sobre narcisismo para lerem. Vocês poderão sofrer por outras coisas, mas vão começar a superar o porque minha mãe e meu pai não me amam, pois vão entender a questão a fundo. Vão ver que não é nada com vocês, nunca foi algo que você fez, você não agiu errado. Vocês eram só crianças normais, e eles já tinham esse transtorno antes de vocês nascerem, minha gente.